Com outras notícias e informações, o MST conseguiu eleger 43 militantes e 90 políticos ligados ao movimento nas eleições municipais deste ano. A maioria deles propõe projetos para supostamente combater a fome com base nas cozinhas comunitárias do Sem Terra. Também promover a cooperação e também ampliar o acesso às terras. A maioria das vitórias do MST ocorreu em cidades menores. Segundo líderes do Sem Terra, os resultados são para mobilização para impedir o crescimento da oposição e também mostram o avanço do progressismo. Luiz Felipe Dávila, o que pode explicar essa performance de candidatos ligados ou apoiados pelo MST, hein, Dávila? Olha, Caniato, isso mostra como o movimento está infiltrando cada vez mais na política partidária, justamente para ter voz, para influenciar na legislação e principalmente para ter respaldo político às invasões criminosas de terras produtivas. Aliás, é um crime contra a lei, contra a Constituição e que parece que é cada vez mais tolerado nesse país onde o direito virou algo relativo. Por isso, é muito preocupante a influência do MST cada vez mais para avançar com a sua pauta, que fere um princípio básico da democracia, da liberdade e do Estado democrático de direito, que é o respeito à propriedade privada. O MST não evoluiu um único centímetro nesse sentido de respeito à propriedade privada. Por isso, como mais um movimento social cujo intuito é ocupação de terra, apesar de produtiva, continua a ter cada vez mais respaldo dos partidos de esquerda, o que mostra este mal-estar que a esquerda sempre teve em conviver com respeito à propriedade privada e o respeito às regras da livre economia. MST elegendo 43 integrantes, militantes e também 90 políticos ligados ao grupo. Você, Mota, eleições municipais, esses resultados são reflexo do quê? No Brasil, todo político quer combater a fome, né? Inclusive aquele político que disse que ele mesmo já tinha acabado com a fome anteriormente, né? Os partidos aqueles acabam com a fome, depois a fome some de novo, aparece de novo. É uma loucura esse negócio. Bom, a melhor forma de combater a fome é garantir o direito de propriedade, porque só com direito de propriedade as pessoas vão se dispor a investir o dinheiro e o trabalho necessário para produzir comida. Acontece que o direito à propriedade, desrespeitar esse direito, é a atividade central desse grupo. Quanto a essa eleição de 43 militantes, isso me parece completamente irrelevante. O que é relevante e inaceitável é a existência aberta, descarada, de um grupo como esse. Você, delegado Palumbo, MST sempre na pauta do programa, só que agora mostrando a performance dos indicados do grupo nas eleições municipais. Uma porção de gente, hein? 43 militantes e também 90 políticos que não são do grupo, mas têm algum tipo de conexão com o MST. Quantas vezes já falamos aqui nesse programa que o MST não dá terra, não dá tiro de terra para ninguém, só querem fazer esse movimento para ter manobra de voto. E está aí o resultado. Pode ter certeza que dentre esses eleitos não tem assentados, tem os líderes. Os líderes chegam de caminhonete, organizam um acampamento e deixam as pessoas lá num estado de miséria total. E ficam enrolando. Olha, o seu título vai sair, mas temos que votar em ciclano. Se você não votar no fulano, o título não vai sair. E essas pessoas, geralmente de baixa instrução, ficam lá décadas, vivendo como pessoas sem dignidade, debaixo de lona, enquanto os líderes estão lá em caminhonetes, geralmente moram em casas boas, ali nos arredores. Como bem disse os nossos amigos comentaristas, eles invadem qualquer tipo de terra, pode ser produtiva ou pode ser improdutiva, eles invadem. E ninguém tem esse direito.
Alguém trabalhou para comprar essa propriedade. Não é justo que se invada. Não é justo se o meu pai deixar um par de terra para mim. Não é justo. Alguém vai lá, simplesmente invade. Porque ele sempre trabalhou a vida inteira e ele quis deixar para os filhos. Não é justo isso. Mas eu vejo isso com uma certa naturalidade. Porque é óbvio que eles querem entrar no meio da política. Porque eles sabem que na política que se resolve. E considerando o número de municípios existentes no Brasil, até que não foi tão grande aí o número de eleitos. Espero que pare por aí. Agora, Dávila, quando a gente observa que o grupo conseguiu eleger tanta gente, tantos candidatos, isso quer dizer que tem muito eleitor que acha que a pauta é legítima, né? Ou que se deixa seduzir pela narrativa que se constrói, enfim. Quando a gente traz ao longo das semanas, quando a gente apresenta uma pauta do MST, e a gente sempre comenta que na classe média, ou classe média alta, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, muitos utilizam o boné do MST, quer dizer que eles trabalham muito bem essa comunicação, né? Seduzindo parte da elite paulistana ou carioca de que a reivindicação é importante, é preciso juntar as forças para fazer a diferença em prol dos mais pobres, para promover a reforma agrária e por aí vai. Por qual razão eles acabam acertando tanto na comunicação e por que isso seduz parte da elite? Bom, primeiro são municípios pequenos que eles ganharam. E esses municípios pequenos, imagina você fazer campanha na cidade e dizer assim, Caniato, vote em mim e eu vou te dar um pedaço de terra para você viver, cultivar a terra. É altamente sedutor, não é? Então, muita gente em município pequeno acaba caindo nessa promessa que quanto mais vereadores representando o MST, maior o número de terras disponíveis para as pessoas poderem cultivar. Então, é sim um discurso altamente sedutor, principalmente em municípios rurais, no interior, onde justamente há sim pessoas que não vão checar a informação, vão ver que, puxa, o MST realmente invade terra e distribui terra para as pessoas e eu posso ser um dos próximos felizardos a ter meu lote de terra. Mas cada boné que é vendido no e-commerce do MST, né, Mota? E cada menina de 22 anos que passeia pelo Leblon com o boné vermelho, de certa forma, ela já está fazendo uma publicidade para o movimento, não? Não, eu discordo, Caniato. Eu acho a comunicação desse movimento péssima, de mau gosto, cafona. Acho esses bonés horrorosos, o design da camiseta, acho um horror. Eu tenho certeza que a pessoa que bota uma camiseta dessa e vem para a Praia Ipanema, ele vai constrangido. É que ele quer mostrar, né, que ele é rebelde, ele quer dizer que ele está do lado da revolução. É a mesma coisa, antigamente as pessoas nessa idade, com essa disposição, usavam a camiseta com a fotografia, com a cara do Che Guevara, né? Agora estão usando do MST. Na minha opinião, ficou pior, né? Porque a camiseta do Che Guevara até era uma mais bonita, né, do que essa coisa do MST. O que acontece é que isso é símbolo de uma coisa muito grave que acontece no Brasil hoje, sobre a qual a gente fala aqui sempre, né? Que é você ter dois pesos e duas medidas. Você tem um grupo que não tem CNPJ, não tem organização formal, que patrocina invasões de propriedades à luz do dia. Invadir uma propriedade é crime. E isso é tratado com contemporização, é tratado como se fossem meninos travessos, como se fosse realmente, como se fossem pessoas que representam o futuro da agricultura brasileira, enquanto o nosso agronegócio, formado por pessoas competentes, que correm risco, que investem o seu dinheiro, muitas vezes durante várias gerações, para colocar comida na nossa mesa, essas pessoas são tratadas com desrespeito. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com, essa é a minha opinião, com a capacidade de comunicação do MST. Acontece que eles encontram um ambiente totalmente propício para as suas atividades. A gente só tem esperança de que isso um dia mude e que no Brasil, o bom senso volte a reinar.